Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu estou feliz nessa noite. Eu estou feliz. Parece que o céu desceu nesse lugar. Quando a mocidade cantava, irmãos, parece que tinha um coral de anjo aqui junto cantando. E é bom, irmãos, ainda que nós sentimos a presença de Deus. É bom, amados irmãos, que Deus fala ainda com a igreja. E é bom quando a gente sente a presença do Senhor. É bom quando a gente sente a presença do Espírito Santo. Eu gosto quando o fogo, irmãos, é aceso dentro da igreja, porque eu sou crente pentecostal. Eu gosto, amados irmãos, de barulho, de louvar a Deus, de igreja espiritual, de igreja que glorifica a Deus, porque eu nasci e eu aceitei a Jesus desta maneira. E sabendo que Deus é um Deus poderoso que sustenta a tua igreja, que sustenta aqueles que creem no seu nome. Mas vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Samuel no capítulo 2, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 diz assim: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a toda Israel, e de como se deitavam com mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o mancebo Samuel, crescendo, já fazia agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote,
para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas de meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não fala mais, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desraigar de meu altar, será te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra, amados irmãos, que o Senhor me deu nesta noite, falar, amados irmãos, sobre Eli e os seus dois filhos, Hofni e Finéias. Sabemos, amados irmãos, que o sacerdote Eli já era um homem de idade de 95 anos, e a Bíblia diz que ele julgou Israel durante 40 anos. Mas ele tinha dois filhos chamados Hofni e Finéias. E Deus, amados irmãos, e a arca da aliança estava no meio do povo de Israel. A arca da aliança, amados irmãos, estava no meio do povo de Israel, e Deus ainda falava com o povo de Israel. Deus falava, amados irmãos, porque a arca da aliança representava o poder de Deus, representava o Deus vivo no meio do povo de Israel. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, a Bíblia diz que os dois filhos de Eli, no versículo 12, não conheciam o Senhor. A Bíblia diz no versículo 12 que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. E os irmãos conhecem bem a história. E aqueles
jovens, aqueles filhos de Eli, amados irmãos, faziam com que o seu pai, que era sacerdote, fazia com que Israel pudesse ver o pecado que estava no meio de Israel por meio dos filhos de Eli. E Eli sabia, amados irmãos, ele via os filhos, amados irmãos, ele via os filhos pecar, ele via os filhos sair da presença de Deus, mas Eli não tinha força. O sacerdote Eli não tinha força para combater aquilo que estava nos seus dois filhos. E o ministério de Eli como sacerdote, porque todo sacerdote saía da tribo de Levi, e os filhos de Eli também eram da tribo de Levi. E o sacerdote, amados irmãos, junto com os filhos, zelava, amados irmãos, pelo templo, pela congregação, pelo que estava ali no meio de Israel. A função do sacerdote era cumprir as leis, fazer com que tudo aquilo que Deus ordenava para fazer, o sacerdote fazia, mas Deus falava com o profeta. Veja que situação, amados irmãos, estava aquele homem, vendo o pecado dos seus filhos, amados irmãos, se aumentar e estender a cada dia o seu ministério como sacerdote. Dependia, amados irmãos, de Deus, e dependia, amados irmãos, dele exortar os seus filhos, de chamar a atenção dos seus filhos, mas ele encobria aquilo que os filhos dele faziam. E o ministério de Eli, o sacerdócio de Eli, Deus foi, amados irmãos, Deus foi vendo tudo aquilo. Deus foi vendo tudo aquilo, amados irmãos. Deus foi vendo tudo aquilo. E tudo, a Bíblia diz que tudo está registrado nos livros. E o Senhor Deus é zeloso pelas suas coisas. O Senhor Deus, amados irmãos, Ele requer de nós que nós sejamos sinceros, que nós sejamos zelosos da sua casa, que nós sejamos zelosos das coisas espirituais, que nós sejamos zelosos daquilo que é consagrado ao Senhor, que nós sejamos zelosos daquilo que Deus nos confiou para fazer. Mas os filhos de Eli, amados irmãos, em vez de ajudar o seu pai, o sacerdote, ele pecava, amados irmãos, e saía da presença de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, Eli então foi perdendo o controle dos seus filhos, foi perdendo o controle do seu sacerdócio, e então levantou um homem, amados irmãos. A Bíblia não diz que é Samuel, a Bíblia diz que no versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli, e disse tudo aquilo que Deus tinha falado para ele falar. Cabe a nós, amados irmãos, a responsabilidade também de zelar da casa do Senhor. Cabe a nós, amados irmãos, de zelar das coisas de Deus, de ter reverência naquilo que é de Deus, de ter reverência naquilo que o Senhor nos constituiu para fazer. E isso depende de mim, e isso depende de você, isso depende dos departamentos, depende dos obreiros, depende, amados irmãos, de cada um de nós, para as coisas fluir de maneira que Deus queira. Por isso, amados irmãos, às vezes os obreiros, o pastor, exorta a igreja, para que a igreja tome um rumo, amados irmãos, que entre na presença de Deus, porque se a igreja entrar na
na presença de Deus. A arca da aliança naquele tempo representava a presença de Deus, mas quando Deus está no meio da igreja, as coisas funcionam. Quando o Senhor está no meio da igreja, amados irmãos, as coisas precisam funcionar do jeito que é para fazer. Levanta um homem, irmãos. Imagine o que o sacerdote Eli pensou. Aleluia. Imagine, amados irmãos, levanta um homem, traz uma profecia dura: seus filhos vão morrer. O concerto que eu fiz contigo, Eli, e os teus pais, acaba aqui agora. Os seus filhos vão morrer. Imagine, amados irmãos, se nós não tomar um rumo de levar a igreja em santidade, amados irmãos, e quando nós reunir, estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Se Deus enviar, amados irmãos, um profeta e levantar e falar: eis que o Senhor cessa hoje o compromisso com essa igreja. Como será a igreja, irmão? Como ficará a igreja sem o Espírito Santo de Deus? Como ficará a igreja sem a presença do Senhor Jesus? Quando eu falo de igreja, irmãos, somos nós, templo do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de igreja, irmãos, é o crente que faz morada o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Quantos homens no passado que a Bíblia relata que perdeu o contato com Deus? Quantos homens, profetas, homens que falavam com Deus, mas perdeu o compromisso com Deus e o contato com Deus? Os Estados Unidos, alguns anos atrás, irmãos, Deus falava profundamente e houve um avivamento nos Estados Unidos, batismo com o Espírito Santo, renovação. E ali, amados irmãos, a igreja dos Estados Unidos, amados irmãos, começou a fugir da presença de Deus, começou a tomar um rumo que não agradava ao Senhor. Os irmãos conhecem bem a história. E um dia a igreja ali nos Estados Unidos, reunida, amados irmãos, levantou uma mulher simples, uma mulher lá do meio da igreja, e diz assim: o Senhor fala nesta noite com a igreja, que eis que nesta noite o Senhor está cessando o compromisso com esta igreja e com a América do Norte. Eis que o Senhor trará um avivamento na igreja da América do Sul, e eis que o Senhor está com esta igreja. E aí houve um avivamento, começou o avivamento na América do Sul, o avivamento chegou no Brasil, o avivamento chegou nas igrejas, o avivamento que o Senhor prometeu, o avivamento, amados irmãos, porque a igreja está marchando na presença do Senhor. E às vezes quando a igreja é exortada, amados irmãos, e às vezes quando a igreja é exortada a andar na presença do Senhor, é porque Jesus ama a igreja. O pai que corrige o filho é porque ama o filho. Quando o pastor exorta a igreja, é porque o Senhor Jesus ama a igreja. Eli recebeu aquela mensagem de um homem de Deus, e Eli já era da idade de 95 anos. Já não enxergava direito, a Bíblia diz que ele era pesado. E aí, amados irmãos, eu vejo como Deus faz no meio do seu povo. Aí eu vejo como Deus faz, amados irmãos, no meio da igreja do Senhor. Israel saiu em batalha, irmão. Israel saiu em batalha.
aleluia, para guerrear contra os filisteus. E a palavra que Deus fala cumpre, irmão. A palavra que Deus fala cumpre, mesmo que possa trazer consequência grande, mas cumpre, porque a palavra de Deus não volta vazia. Igreja do Senhor, está na hora de nós reunir para adorar o nome de Jesus. Está na hora, amados irmãos, de nós ter reverência. Está na hora, amados irmãos, de nós adorar a Deus na beleza da tua santidade. Está na hora da igreja caminhar espiritualmente. Está na hora, amados irmãos, porque Jesus está voltando sobre a face da terra. Está na hora, amados irmãos, de nós caminhar para que a presença de Deus possa continuar no meio da igreja. Naquele tempo a arca da aliança ficava no meio da congregação, num lugar chamado Santíssimo, e ali representava a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. E aí, amados irmãos, a palavra começa a cumprir na vida do povo de Israel, do sacerdote Eli. E aí, amados irmãos, Israel sai em batalha contra os filisteus. E houve uma batalha muito grande. Eli ficou sentado na cadeira esperando o resultado da batalha. Aleluia. E os filisteus, amados irmãos, Israel buscou a arca da aliança que estava em Siló e trouxe para ali, amados irmãos. E os filisteus tremeram porque a arca da aliança estava no meio do povo. Mas os filisteus, diz no capítulo 4, versículo 2: e os filisteus dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Nós estamos vivendo uma batalha muito grande espiritual, e ainda a igreja está vencendo, e o povo de Deus está vencendo, porque Deus ainda se faz presente no meio da igreja. O que não podemos, amados irmãos, é aceitar. Há uma inversão de valores, que às vezes as pessoas chegam dentro da igreja e às vezes nós falamos, não pode falar, não pode repreender. Uma coisa é diferente da outra, irmão. Aleluia. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus tira lá do mundo do erro, do pecado, do engano, da tradição, do inferno, e traz para dentro da igreja, que é a enfermaria do Senhor, para curar as enfermidades. Mas o que não podemos admitir, que essa pessoa continua dentro da igreja com as mesmas doenças lá do mundo lá fora. Aleluia. Ou então Deus não é o Deus da igreja, ou então Deus não está na vida da igreja. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que o joio tem que crescer junto com o trigo. Não pode arrancar o joio, porque senão arranca o trigo. Tem que crescer junto. Mas cabe a nós fazer uma reflexão: será que eu sou trigo ou será que eu sou joio? Amados irmãos, a igreja é um lugar de adoração ao Senhor. É um lugar, amados irmãos, de nós reunir
para sentir a presença de Deus. E quando nós não sentimos a presença de Deus, algo com nós está errado, algo com a igreja está errado. Mas nessa noite eu sou o porta-voz de Deus para falar com toda a autoridade do Espírito Santo, e falar para o inferno ouvir, e falar para os demônios ouvir, que Deus ainda está no meio da igreja, que Deus ainda fala com a igreja, que Deus ainda está no controle. Ainda há Deus em Israel, ainda há Deus em Israel. Quando você receber exortação, irmão, glorifica a Deus, porque é Deus cuidando da sua vida. Quando a palavra de Deus falar com você, não rasgue a página da Bíblia, mas agradeça ao Senhor de estar falando com você, e você conserta com Deus, conserta com o Senhor, porque Ele te ama, porque Jesus te ama, porque Jesus ama a igreja, porque Jesus deu a vida pela igreja e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos reunidos aqui hoje. Houve uma batalha com Israel, e a Bíblia diz, amados irmãos, que naquele dia caíram 30.000 homens de Israel. Aleluia. 30.000 homens, mas Israel não era o Deus que estava no meio deles. Quando Deus traça um plano, amados irmãos, mesmo que tenha que sofrer uma consequência grande, aquilo que Deus traçou vai fazer e vai cumprir. Aquela batalha, amados irmãos, foi para que Israel consertasse. Talvez venha batalha na sua vida que você não sabe por que está acontecendo. Talvez venha luta na sua vida que você não sabe. Talvez venha a batalha dos inimigos contra a sua vida. Talvez você não sabe, mas é para você consertar de muita coisa. É para mim consertar, é para a igreja consertar, é para o ministério consertar, é para os jovens consertar, é para as irmãs consertar, porque Deus ama a igreja. Porque Deus ama a igreja. Mas a palavra que aquele homem levou para Eli ia cumprir. Aleluia. Houve uma batalha. Os filisteus, amados irmãos, venceu a batalha, e caiu naquele dia 30.000 homens de pé, a Bíblia diz. Os filhos de Eli foram mortos, e um homem escapou da batalha, irmãos. E um homem escapou e correu dias e mais dias até a cidade de Siló, aonde estava Eli. E um homem de Deus que é designado para falar, doa quem doer, mas ele transmite aquilo que Deus mandou ele falar. Chega aquele homem, amados irmãos, da batalha, e fala com Eli: olha aqui, Eli, eu fugi da batalha e caiu 30.000 de Israel, os seus filhos foram mortos. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E a nora, a mulher de Finéias, estava grávida, e quando ouviu aquela notícia que o seu sogro estava morto, e o seu esposo estava morto, e que os filisteus venceram a batalha, ela deu à luz e morreu, e chamou o menino de Jacabó.
dizendo: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Que palavra dura, irmãos, para Israel. Que palavra dura para Israel, que Deus falava, que Deus usava o sacerdote, que Deus usava, amados irmãos, os profetas. Imagine se Deus calar e não falar mais para essa igreja. Se Deus não falar mais com você que é crente. Israel ficou sem profeta 400 anos, de Malaquias até João. Uma nação, amados irmãos, que sempre teve profeta e Deus falava, fica 400 anos sem profeta. Que palavra dura! Foi-se a glória de Israel. Mas é o que eu quero dizer para a igreja nesta noite. Aleluia. Aleluia. Israel não preocupava com a morte de Eli. Israel não estava preocupado com a morte de Hofni e Finéias. Israel estava preocupado, irmãos, porque Deus tinha saído do meio do povo de Israel. Israel não estava preocupado com a morte de Eli, porque estava encobertando o pecado dos sírios. Israel não estava preocupado com a morte dos sírios, porque a Bíblia diz que eles não eram crentes, não serviam a Deus. Israel estava preocupado, pastor, quem ia assumir agora o sacerdote e como Deus ia falar. Sabe por quê? Os filisteus venceram a batalha e levaram a arca. Levaram a arca, irmãos. Levaram a arca, mas Deus permitiu levar a arca, permitiu. Os filisteus mataram o povo de Israel. O sacerdote morreu, Eli, e agora a arca da aliança, que representava a presença de Deus, tinha fugido também do meio do povo de Israel. O que eles pensaram? Os filisteus agora vai matar toda a nação de Israel. Porque eu nunca vi, amados irmãos, homens igual a esses filisteus. Eram homens, eu acho que Deus preparou, que Deus pôs, amados irmãos, sempre para guerrear contra o povo de Israel. E os incircuncisos vencer. Quem não era crente vencer, irmã Aparecida. Aleluia. Mas Deus tem a maneira de trabalhar, irmão Custódio. A profecia que o homem profetizou, morreu o sacerdote, morreu os filhos, mas a arca foi para o meio dos filisteus e começou a aparecer enfermidades no meio do povo filisteu. A Bíblia diz que Deus colocou hemorroidas neles, doenças e enfermidade, e os filisteus mandou um recado: olha aqui, leva essa arca daqui, porque o povo está morrendo. Eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite, eu quero para a igreja do Senhor nessa noite, que a presença de Deus pode resultar, amados irmãos, de fazer, consertar de muita coisa, mas a presença de Deus vai continuar no meio do povo de Deus, que adora o Senhor em espírito e em verdade. A presença de Deus vai continuar na minha vida e na sua vida, se nós buscar, se nós consertar, se nós andar na presença do Senhor. Aleluia. A igreja fica de pé nessa noite. Cuidado, igreja do Senhor. Os olhos de Deus vê todas as coisas.
O sacerdote achava que Deus não estava vendo os erros dos filhos, mas o Deus estava vendo tudo, e chegou uma hora que Deus se manifestou. E Deus vai manifestar no meio do seu povo. O que não pode perder, irmãos, a igreja é a essência do amor de Jesus, a essência de um adorador de Deus, de um adorador do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus vai falar aí com você nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar e vai te levar aonde você errou durante esses 30 dias. E você vai falar assim: eu vou consertar com o Senhor e com a igreja. E você vai falar assim: eu nunca vou precisar ser exortado e repreendido pelo meu pastor, porque eu vou ser um crente fiel a partir de hoje. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando na sua vida aí, está te levando em lugares, amados irmãos, aonde você errou durante 30 dias, aonde você faltou com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está presente aqui porque vamos participar da ceia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, do corpo que foi rasgado pelos cravos ali na cruz, das mãos furadas de Jesus pela sua vida e pela minha vida. Daquela cruz pesada que Jesus carregou, irmãos, e não teve ninguém para ajudar a carregar. Aonde estavam os 12? Aonde estavam os discípulos naquela hora? Você não é mais crente do que ninguém, você é dependente de Deus, como eu também sou. Nós temos a mania de achar que somos mais crente que o outro. Se Jesus tirar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vamos sentir o mesmo vazio que Eli sentiu quando recebeu aquela profecia. Nós somos dependentes, a igreja é dependente do Senhor, mas cabe a mim, cabe a você zelar por isso. A coroa de espinho que Jesus levou, o sangue dele carmesim, o sangue puro de um Deus que jorrou Deus do alto da cabeça à planta dos pés. Mas Jesus falava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus falava: a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu estou feliz nessa noite. Eu estou feliz. Parece que o céu desceu nesse lugar. Quando a mocidade cantava, irmãos, parece que tinha um coral de anjo aqui junto cantando. E é bom, irmãos, ainda que nós sentimos a presença de Deus. É bom, amados irmãos, que Deus fala ainda com a igreja. E é bom quando a gente sente a presença do Senhor. É bom quando a gente sente a presença do Espírito Santo. Eu gosto quando o fogo, irmãos, é aceso dentro da igreja, porque eu sou crente pentecostal. Eu gosto, amados irmãos, de barulho, de louvar a Deus, de igreja espiritual, de igreja que glorifica a Deus, porque eu nasci e eu aceitei a Jesus desta maneira.
e sabendo que Deus é um Deus poderoso que sustenta a tua igreja, que sustenta aqueles que creem no seu nome.